O estilo de tatuagem pontilhismo, ou dot tattoo. Pontilhismo. As tatuagens pontilhismo estão crescendo em popularidade a cada ano, pois oferecem uma maneira verdadeiramente nova de abordar a arte da tatuagem. Por serem diferentes da tendência dominante da tatuagem, o estilo tem atraído grande atenção nos últimos anos. Eles invertem toda a tradição de tatuagens em sua cabeça. Além desta grande inovação formal, as tatuagens pontilhismo simplesmente parecem brilhantes. Elas são memoráveis de uma forma totalmente única, pois muitas vezes podem atrair atenção com truques visuais sutis e manipulando cuidadosamente o sombreamento. Conhecido também como dot work, é uma técnica de preenchimento diferenciada que demanda tempo, perfeição e precisão. O pontilhismo na tatuagem se popularizou na década de 90, na Europa, mas é herdeira do impressionismo da França século XIX. É considerado um movimento pós-impressionista e está relacionado ao momentâneo e em mostrar as impressões do artista em relação ao meio em que vivia. Embora tenha tido um boom nos anos 90, a técnica não é tão recente assim. Na verdade, o pontilhismo marca o início da história da tatuagem. Programa Cris Tattoo. Pedimos para que você se inscreva em nosso canal, apoiando-nos a fazer mais vídeos interessantes sobre o mundo da tatuagem. Antes da invenção das máquinas elétricas, a tatuagem era feita por pontos que preenchiam um espaço em branco por inteiro. Sem perder o foco do pontilhismo ocidental, podemos lembrar da técnica da tatuagem yantra, da Tailândia, uma técnica milenar que influencia ainda hoje os tatuadores. Eles dispensam a máquina elétrica e fazem uso apenas de uma espécie de caneta, haste e agulha. A própria máquina elétrica trabalha com pontos, mas a velocidade da agulha é tão rápida que não nos damos conta que o traço é produzido por pequenos pontos ou furos. Tatus nesse estilo podem demorar muito tempo para ser produzidas e exigem do artista muita técnica e experiência, já que para um trabalho perfeito é necessária a justa posição dos pontos para que seja criado o efeito de profundidade, permitindo a criação de sombras. As tatuagens dot work cresceram em popularidade nos últimos anos e desde então se tornaram um estilo muito procurado. Conforme os artistas brincam com essa técnica, ela geralmente é combinada com outros estilos de tatuagem para criar uma peça intrigante. Dot work pode ser usado para reunir uma imagem completa ou pode ser usado para sombreamento de um desenho de tatuagem. Características da tatuagem dot work. Pontilhismo geralmente é aplicado na pele em cor preta, para dar a impressão de profundidade. Mas também vimos trabalhos com pontinhos coloridos que são inspiradores. O estilo pontilhado da tatuagem tem uma história rica que vai além da cultura contemporânea e está profundamente enraizada nas sociedades antigas. Aliás, essas esculturas particulares são sempre femininas, o que sugere que a tatuagem era praticada exclusivamente por mulheres. O dinamismo das tatuagens com pontilhismo dão a impressão que a imagem tem um certo movimento, de tão incrível que é o realismo. Extremamente versátil com a execução quase perfeita, esse tipo é ideal para todas as partes do corpo, inclusive dedos e partes difíceis de serem marcadas. É muito difícil encontrar uma tatuagem em que só se utilizou um estilo para sua criação. A grande maioria mescla diferentes técnicas,
como esta que misturou o estilo de tatuagem geométrica com o pontilhismo para formar o desenho do camaleão. Nesta tatuagem de caveira indígena dá para perceber bem claramente o uso do pontilhismo na formação do desenho. O destaque fica para as penas do cocar, todas pontilhadas. Nos Estados Unidos, a tatuagem pontilhismo é chamada de Dot Work Tattoo. E a propósito, é bastante popular por lá também. Tanto que há vários vídeos no YouTube de tatuadores mostrando seu desempenho e habilidade na técnica. História das tatuagens Dot Work. As tatuagens podem ser datadas do Homem de Gelo, uma múmia congelada de 5.200 anos. Além disso, múmias femininas do Antigo Egito também exibiram várias tatuagens. O que todas as tatuagens antigas têm em comum é o design Dot Work. O Iceman tinha vários pontos e padrões com pontos em diferentes partes de seu corpo. Os pesquisadores sugerem que as tatuagens eram frequentemente usadas como uma técnica terapêutica para aliviar a dor. No Antigo Egito, as tatuagens eram quase exclusivamente para mulheres. Há evidências de que os egípcios usaram pontilhismo simples para adornar figuras tradicionais conhecidas como noiva dos mortos. Desse modo, os objetos apresentavam padrões geométricos tatuados que corriam em faixas horizontais pelo abdômen inferior da figura. As tatuagens Dot Work estão entre algumas das tatuagens mais agradáveis de se ter feito, de acordo com o público. Isso ocorre porque a execução parece suave e menos direta em comparação com as tatuagens tradicionais e o resultado é maravilhoso. A técnica ou estilo de pintura tornou-se popular pela primeira vez em 1886 como um ramo do impressionismo. Os primeiros dois artistas a usar o pontilhismo foram Paul Signac e Georges Seurat. Posteriormente, Camille Pissarro e Vincent van Gogh, entre outros, também utilizaram esta interessante técnica. Os tatuadores modernos usaram a mesma técnica de criar vários pequenos pontos que parecem sólidos à distância. Mas, ao se aproximar, você notará o incrível padrão dos pontos. As tatuagens de mandala são compostas por um padrão de círculos. O método Dot Work é geralmente usado para criar um centro suave e sombreado dentro da mandala. As tatuagens geométricas são baseadas em diferentes formas que criam um design simples, mas intrigante. O trabalho pontual é comumente usado para criar profundidade e sombreamento nas formas. Algumas tatuagens geométricas são feitas inteiramente com pequenos pontos, que você pode ver se olhar bem de perto. Muitos artistas usaram Dot Work para sombreamento, também conhecido como pontilhado, que ajuda qualquer obra de arte a ganhar vida. Dot Work também é frequentemente usado em tatuagens de Black Work e, mais recentemente, tornou-se popular em tatuagens de espaços negativos. Este tipo de tatuagem brinca com imagens reversas, onde o tom de sua pele é usado para criar os tons mais claros do design. A técnica Dot Work funciona particularmente bem com tatuagens de espaço negativo, pois permite ao artista criar profundidade para a imagem usando sombreamento. A técnica é Stick and Poke. As tatuagens feitas à mão, também conhecidas como Stick and Poke, ganharam popularidade ao longo dos anos. Celebridades como a irmã de Miley Cyrus, Noah Cyrus, têm uma série de tatuagens de Stick and Poke, assim como Kesha e Debbie Ryan.
A técnica de cutucar a mão tem uma má reputação, com as pessoas a vendo como tatuagens de prisão. No entanto, quando um tatuador profissional está atrás da agulha, a técnica pode criar designs incrivelmente detalhados. O método permite ao artista ser mais preciso com seu trabalho e criar cada pequeno detalhe imaginável. Ao dizer isso, a maioria dos artistas prefere usar máquinas de bobina em vez de cutucar manualmente, já que este último pode não durar para sempre. As máquinas são uma opção mais segura, além de mais rápida e consistente. Também será menos doloroso, pois você poderá fazer a tatuagem mais rápido. A técnica. Fazer uma tatuagem Dotwork não requer nenhuma habilidade específica, pois a maioria dos artistas já usa essa técnica para sombreamento. No entanto, se você está procurando fazer uma tatuagem ou um retrato Dotwork mais detalhado, você deve encontrar um artista que se especialize nisso. O sombreamento suave e os pontos claros são considerados uma das técnicas de tatuagem menos dolorosas. Ao dizer isso, muitas coisas desempenham um fator importante quando se trata da dor de uma tatuagem. Sua tolerância à dor será o fator decisivo sobre onde você colocará tatuagens pontilhadas em uma escala de dor. A área do corpo também desempenha um papel importante. Uma vez que as costelas, o ombro e a parte interna do braço tendem a doer mais. O que a maioria das pessoas menciona ao descrever uma tatuagem Dotwork é que a dor é muito localizada. Ou seja, você sente onde o ponto está sendo feito, ao passo que com tatuagens regulares, a dor geralmente se irradia por toda a área. Outro fator é o tempo. A técnica Dotwork requer mais tempo em comparação com as tatuagens normais. Isso ocorre porque o artista tem que fazer vários pontos minúsculos e não linhas completas ou blocos de cor. Isso também significa que, se você achar desconfortável, poderá sentir dor depois de um tempo. Uma vez que a duração da sessão tem um papel significativo no preço, você pode esperar que as tatuagens Dotwork sejam mais caras. Dotwork geralmente leva mais tempo do que tatuagens normais. Em todas as formas, as tatuagens Dotwork são super eficazes na produção de uma sensação contemplativa e mística na arte da tatuagem. E isso tudo sem ter mencionado as tatuagens de mandala Dotwork ainda. Baseando total ou parcialmente sua mandala no estilo Dotwork, você pode adicionar um nível extra de sofisticação e complexidade. Enquanto o Dotwork é geralmente feito em tinta preta ou cinza, o vermelho pode ser adicionado à mistura para algum contraste seriamente interessante que fará a tatuagem estalar. Tatuagens Dotwork são apreciadas pelos artistas e amantes de tatuagem. Quem entende de tatuagem sabe que Dotwork é geralmente o resultado de muita paciência e dedicação, tanto para o modelo quanto para o artista.